Você está ouvindo Creep Metal Show com Sérgio Pires. Sussurros da Cripta. Lua, te aproximas? Venha saudar devidamente o nosso convidado. Solfieri naquele momento ignorava o tal convidado e apenas observava a moça adentrando o porão, depois de ter ido buscá-la no andar superior. Luana mantinha um ar distante, parecia pensativa. Os cabelos negros e lisos da jovem, típicos de sua descendência indígena há muitas gerações, dançavam-lhe nas costas enquanto ela descia as escadas. Nos ombros, uma mecha grossa e branca de nascença se destacava, mostrando que ela não era exatamente uma garota comum. Agora ele sabia por que Luana havia demorado, mas ficou intrigado ao vê-la se aproximar com um livro grande e velho nas mãos. Ao notar a inscrição Métodos Medievais de Tortura na capa, não conseguiu evitar uma curta risada irônica, enquanto a garota apenas o ignorava e abria o livro, se pondo a dedilhar o índice. As pontas de suas madeixas caíam por sobre as páginas do livro aberto sobre a mesa. O convidado humano, também presente, ainda amarrado e amordaçado em um canto do cômodo, apenas observava o diálogo do estranho par, entre assustado e confuso sem entender muita coisa. Duvidava que aquela garota fosse capaz de lhe fazer algum mal significativo, mas a presença do estranho homem que o raptara e agora estava ali ao lado dela o deixava desconfiado e inseguro. Embora ele soubesse muito bem que possuía motivos de sobra para estar ali, naquela condição. Horas, minha querida, para que trouxeste esta coisa? Solfieri apontou com a cabeça para o livro e perguntou, projetando a sua voz na mente de Luana, sem sequer mexer os lábios, enquanto ela ainda percorria aquelas laudas amareladas com os olhos. Preciso me guiar por algo. Não tenho experiência em fazer isso. A garota respondia sem tirar dos olhos das páginas que continuava a folhear. Solfieri soltou uma de suas risadas maliciosas em tom irônico. Aquele som tinha um tom sinistro, mas Luana apenas franziu o senho, embora sem se exaltar ou sequer tirar os olhos das laudas. Ela não achou graça alguma e continuava compenetrada. Em seguida, o pálido inumano passou uma das mãos em seu próprio cabelo longo e ruivo, ainda tentando conter o riso, e se aproximou da moça morena que o ignorava. Ah, menina, para que precisas desta porcaria? Ironizava ele, desta vez usando a boca para falar. É um livro, não porcaria. Ela olhou irritada, ele já não ria. Mas não precisas disto, Luana. Te esqueces que foi para isto que me despertaste? Para ser teu cúmplice enquanto lidas com este traste? Ele se referia ao humano por ele mesmo capturado. Bem, pode ser. Vou contar com tua ajuda, mas um livro por perto nunca é demais. Luana sentenciou e prosseguiu. Aliás, não temos garrote, uma roda suspensa e muito menos uma cadeira inquisitória, como os descritos no livro. Então, sem nada disto aqui, o que me sugere? Vejamos. Sugiro que façamos uma evisceração. Sugiro então que façamos uma evisceração, pois não precisa destes artefatos, apenas o abrimos e retiramos alguns órgãos vitais, com ele ainda desperto durante o procedimento. Solfieri falou descontraído, como se conversassem sobre o tempo ou outra banalidade qualquer. A moça respondia no mesmo tom. Não sei, acho que me sugeria muito fazendo isso.
Ora, menina, queres torturar alguém sem te sujares? O ruivo de pele pálida e olhar ferino projetou a indagação na mente dela com um visível sarcasmo e um sorriso sutil que mostrava as presas afiadas. Aquela frase pareceu à garota possuir uma dupla conotação. Ela então suspirou. Sofieri então fechou repentinamente a capa do livro, interrompendo a sua leitura e surpreendendo Luana. Em seguida, ele pegou uma das mãos dela e a encarou até que ela erguesse os olhos para encontrar aquele olhar misterioso e indecifrável fixo nela. Os dedos gelados e alvos ainda seguravam com força a pequena mão morna. Primeira lição ao matar: a simplicidade e a real beleza da coisa. Luana ouviu claramente a voz de Sofieri ressonante em sua mente novamente. O par de cúmplices ainda se entreolhavam, agora ambos sérios, quando a mão livre da garota alcançou as ferramentas enfileiradas na mesa ao lado do livro. O olhar masculino e penetrante seguia o movimento, embora a cabeça não se movesse. Os olhos ferinos observavam os dedos femininos enquanto iam passando pelo cabo de cada um dos objetos, sem que os olhos da garota deixassem de encarar a face de seu aliado. Passava pela chave de fenda, pelo machado, chegou a parar no alicate, mas passou em seguida para o cabo da faca, e somente então Sofieri desviou o olhar de volta para Luana e sorriu-lhe. O objeto parecia uma daquelas facas usadas pelos assassinos de filmes de terror antigos. Talvez fosse o que ele queria dizer com simplicidade. A mão pequena da moça envolveu o cabo com força. As mãos pálidas e os de dedos longos, então, envolveram as dela em volta da faca, enquanto ele ainda a olhava nos olhos. Após erguer os olhos na direção dos dele, uma vez mais, com o olhar decidido, ela desencilhou de suas mãos, respirou fundo e marchou em direção ao atípico convidado de ambos, tomando cuidado de antes ligarem volume máximo ao CD player que havia por ali, com o objetivo de abafar possíveis gritos que pudessem seguidamente se espalhar pela madrugada. Encarou o homem amarrado com cordas existentes pelos pulsos e tornozelos, atados a firmes ganchos fincados na parede. Um laço de corda a mais pendia do teto. O mesmo frouxo circundava o pescoço de Ivan, que era um humano visivelmente forte. Sofieri não brincava ao imobilizar um corpo humano, ainda que este fosse mais robusto que o dele, pois mesmo se tentasse se soltar, o maldito se mataria antes, apertando involuntariamente um nó corrediço da corda extra em seu próprio pescoço. A moça então tirou do humano a mordaça. Ivan tentou mover-se e morder os dedos de Luana, avançando mesmo amarrado em sua direção, forçando as cordas como se repentinamente a força de um ódio selvagem lhe tomasse todo o corpo, a despeito do laço que já lhe apertava o pescoço. O som, ora sinfônico, ora esganiçado e agudo do álbum Dust and Her Embrace, da banda Cradle of Filth, enchia o ambiente advindo do CD player no chão. Luana achou que combinaria perfeitamente com a ocasião, além de abafar qualquer som inconveniente que o convidado fizesse ou xingamento que lhe berrasse e que não demorou a acontecer. Vadia do diabo! O homem humano lhe gritava após ela ter se esquivado de sua tentativa de mordida. Só faltava rosnar. O vampiro que ali estava cúmplice de Luana se aproximara, ficando ao lado dela, assustadoramente imóvel. Olhava aquele estrume humano com olhar gélido, em visível intenção de intimidar com sua estatura e seus olhos, embora não fizesse para isso algum esforço. Contudo, o inumano mal precisou se manifestar, pois a garota olhava para o humano surpreendentemente sem medo ou nenhuma outra emoção aparente. Sequer recuou diante dele enquanto as ameaças e insultos continuavam e pioravam. Como Ivan não se calava, logo um soco maciço quebrava a mandíbula do humano blasfemador. Agora ele tentava gritar, mas só produzia estranhos guinchos. A música cumpria bem o intento de abafar-lhe a voz. Luana se chocou por um instante ao ver que o potente golpe de Sofieri fizera no rosto do maldito infeliz, mas logo em seguida fechou a cara e manteve-se firme. Ele não merecia piedade. Afinal, mesmo preso, o humano já estava ameaçando lhe violentar novamente, como um dia já fizera. Merecia o que acontecia e muito mais, e ela sequer fora sua única vítima. E aquela garota já estava cansada de ser apenas mais uma vítima indefesa, de quantas ele se aproveitara descaradamente. As forçava às relações sexuais quando não queriam,
As que aceitava a princípio de bom grado, eles a maltratava e humilhava, fingindo ser aquele tipo de atitude deplorável, a coisa mais normal e banal do mundo. Luana sabia bem que seu cúmplice estava ali unicamente para ensiná-la a torturar e matar. E escolheria qualquer humano para tanto, fosse Ivan apontado por ela ou não. Ao menos era o que ela imaginava, pois lhe parecia o mais lógico a se crer. Sabia que ele fazia aquilo como uma espécie de prova, para saber se ela poderia de fato ser inumana como ele um dia. Sabia bem o que Sofia era e qual sua natureza, porém, após o que passara com Ivan, a garota imaginava que já não tinha por que temer, e se convenceu disto ao não hesitar mais e avançar com a faca em riste, acertando o verme humano bem na coxa, enterrando a lâmina até mais da metade, com a força de um ódio assustador que ela mesma desconhecia existir dentro de si. O urro de dor que o humano soltou não superou o brado raivoso que ela mesma dera com o impulso do golpe, e foi suficiente para fazê-la respirar profundamente como se acordasse de um transe e soltar a faca onde estava, presa na parte superior da coxa do desgraçado que ainda urrava desastrosamente, sentindo dor também em todo o maxilar, ainda pelo soco que recebera antes. Não faça morrer logo, Luana. Sofia incentivava, parecendo se divertir. A moça agora sentia aquelas mãos inumanas e gélidas em seu ombro, encorajando-a a continuar. Sentia meio ébria ou coisa parecida, o que era estranho, pois não havia consumido bebida alcoólica alguma, nem nenhuma substância que o valesse. Seria toda aquela situação que a deixara daquele jeito, naquele estado de quase torpor mental. Lembrou-se então da faca pontuda e afiada e viu-a ainda estocada no corpo do humano, como se os minutos não tivessem passado. Puxou-a, mas ela não cedeu. Não teve força para tirá-la. Ivan guinchava, e Luana abandonou a lâmina em lugar de insistir. Havia tido outra ideia, uma que vira no tal livro anteriormente, e correu para consultá-lo. Estava ainda relembrando vívidas em sua mente seu medo e desespero após a imensa desilusão com tudo o que aquele humano lhe fizera. Fingindo um envolvimento, fingindo ser um rapaz atencioso no primeiro dia, ao inclusive presenteá-la com aquelas malditas rosas escarlates como sangue quando haviam se encontrado. Para depois tentar forçar-lhe o sexo em seu carro, quando ela negara. Ele dissera não estar preparada para isso. Afirmara claramente não se interessar por sexo, apenas queria dar e receber afeto na época. Naquele momento, ela sentia ainda a tentativa de imobilização de seu pequeno corpo ante ao do rapaz robusto, a luta angustiante como ele fizera com tantas, escondendo-se covardemente numa falsa gentileza romântica. Sofia havia retirado facilmente a faca enquanto a humana se distanciara em seus devaneios. A hemorragia que ocorrera o havia feito ceder ao seu instinto, pois lambera a faca no segundo em que a vira com a lâmina tomada pelo rubro líquido. Luana gostou de vê-lo entretido, pois imaginava que ao fazer isso, ao menos ele não estaria prestando atenção aos seus pensamentos naqueles últimos minutos. A garota havia retornado à mesa. Estava imersa em cenas desagradáveis de seu passado não tão distante. O livro novamente aberto à sua frente, logo deixando-o de lado, agora ela retornava com uma vela em um pequeno castiçal. Encontrou o vampiro ainda curvado, entretido em sorver a ferida do humano, que agora vertia sangue em abundância através da calça de tecido fino. Luana estava agora totalmente de volta à situação presente, e o vampiro desviou o olhar para ela por um instante sem interromper o que fazia, enquanto ela notava um olhar de súplica do humano em sua direção. De repente, toda a fúria com que ele atacara antes havia se esvaído agora numa afeição aterrorizada de dar pena. Contudo, a garota apenas sorriu friamente. Teve realmente a satisfação em ver Ivan naquele estado de desamparo, pois ela sabia que aquele homem não merecia clemência. Era hora de ele pagar por todos os seus pecados hediondos, ali, naquele momento. E aquela seria certamente uma punição ainda branda. Ainda assim, ela ainda zombou dele. Para de fazer essa cara de coitado. Você não se comoveu assim quando elas lhe pediam para parar, ou chorava porque você as machucava e humilhava, ou quando eu te disse que não queria aquilo naquele momento e daquele jeito.
Ela então se aproximou do humano e abriu-lhe os botões da camisa que ele ainda usava, deixando todo o peito e o abdômen nus, e passou-lhe maliciosamente as pontas dos dedos pelo corpo, sem que ele nada pudesse fazer, como ele mesmo tantas vezes fizera com várias moças. Sorriu com sarcasmo a fazê-lo, olhando Ivan na face, ainda que o nojo de tocá-lo e olhá-lo a fizesse ter vontade de cuspir nele, e o fez. Pegou a faca no chão ao lado de Sofieri e viu retirar o nariz aquilino do ferimento na perna do mortal, para só então prestar total atenção nela, que segurava em uma mão a faca e na outra a vela. Já não sorria. Esquentava a lâmina na chama, mas o tempo que aquele processo demorava irritou-a. Então fixou os olhos na chama, um tanto enraivecida, e diante de dois pares de olhos, um humano assustado, o outro inumano admirado. Fez a chama crescer sobre a lâmina afiada sem que lhe queimasse, manipulando-a até obter o que desejava. Ambos os homens, humano e vampiro, ficaram espantados com a inesperada habilidade da jovem ao ver aquela chama em suas mãos. Ambos intrigados, aguardando com ansiedade o que ela faria a seguir. Continua.